Bom dia. Ainda bom dia, boa tarde ainda não. Bom dia. Passar mais para frente. Hoje, como vocês estão a perceber, continuamos em nossos estudos nesta carta que Paulo escreveu à igreja em Filipos. Na semana passada, Paulo apresentou-nos estes dois exemplos vivos de que realmente é possível ter o mesmo pensamento de Jesus. É possível comportar-se de acordo com aquilo que ele escreve na carta. Por quê? Porque é Deus que coloca em nós tanto o querer como o realizar. Então, Timóteo e Paulo são exemplos vivos de que é possível se nós crermos em Deus. Hoje nós vamos entrar em capítulo 3. Então, convido-vos a abrir em Filipenses 3 e vamos ler de versículo 1 a versículo 11. Vamos ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós, os que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade, conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual perdi todas estas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Senhor, aqui estamos mais uma vez diante da Tua palavra. Uma palavra cheia de verdades para as nossas vidas. Uma palavra que revela o Teu plano perfeito da salvação. E nesses momentos, Senhor, nós queremos nos colocar diante deste espelho da Tua palavra. Mostra-nos o que falta em nós. Mostra-nos aquilo em que nós realmente estamos a confiar. E se não for a pessoa de Jesus Cristo, Senhor, tira de nós. Queremos ouvir a Tua palavra neste momento, Senhor. Ajuda-nos a ouvir, compreender e aplicar para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece Jesus. Aleluia, amém. Cantamos alguns minutos atrás. Um cântico muito simples. Um cântico muito histórico na vida da igreja. Acho que eu cheguei a cantar este canto pela primeira vez há 20 anos. Estou velho, tá bom. Paz, alegria, amor, o sentimento mais precioso, onde se encontram? Em Jesus. Como se encontram?
por conhecer a Jesus. Um cântico simples, mas testifica da ligação entre a alegria verdadeira e a pessoa de Jesus Cristo. E é exatamente isso que Paulo explica aqui no início de capítulo 3. Meus irmãos, quanto às outras coisas, quanto ao resto, quanto o que está acontecendo na sua vida, seja o que for essas outras coisas, alegrai-vos no Senhor. A alegria verdadeira é fruto de conhecer Jesus, de estar em Jesus. E Paulo repete este tema várias vezes durante esta carta. Por exemplo, capítulo 4, versículo 4. Mais uma vez. Alegrai-vos sempre, onde? No Senhor. Eu digo outra vez, alegrai-vos no Senhor. Como estamos hoje? Alegres? Muito? Não muito? Menos? Menos do que menos? Onde está o nosso foco hoje em dia? Está nas coisas, nas circunstâncias? Ou está no Senhor? Eu compreendo a realidade da vida aqui e agora. É difícil, é uma luta, é uma batalha espiritual. Várias coisas fora do nosso controle chegam a nós para criar tristeza, angústia em nós. Mas a fonte da alegria verdadeira encontra-se somente no Senhor. Motivos hoje para agradecer, já tivemos isso. A graça de Deus, a provisão de Deus, o amor, a misericórdia, a santidade de Deus. Todas estas características do Deus único é grande motivo de nos alegrar no Senhor. Mas eu confesso, irmãos, eu preciso dizer para mim próprio, vez após vez, dia após dia, momento por momento, quanto ao resto, James, quanto a todas essas outras coisas, James, alegrai-te no Senhor. O capítulo começa com esta grande declaração sobre a fonte de alegria, mas o tom deste capítulo muda rapidamente no primeiro versículo. Meus irmãos, quantas outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Ótimo. Agora muda o assunto. Para mim, não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Paulo termina este primeiro versículo por repetir mais um assunto que ele já explicou várias vezes a esta igreja. Não sabemos quando foi, mas ele repetiu essa coisa várias vezes. É uma coisa muito séria, porque tem a ver com a segurança dos cristãos que estiveram em Filipos. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. No versículo 2, muda de alegria para uma paixão, com palavras muito, muito fortes. Tomai cuidado com estes cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. 3 descrições de um grupo de pessoas que Paulo estava a enfrentar naquela altura. Cães, cãozinho, animal de estimação. Naquela altura, não era um animal de estimação. Naquela altura, o cão era um dos animais mais miseráveis que existia naquela altura. Abandonado nas ruas, sem alguém alimentar, sem qualquer coisa. Eles andaram um bando de cães na rua, procurando alguma coisa para comer, procurando alguma coisa para destruir, alguém para atacar. Maus obreiros. Obreiros significa dedicados ao trabalho, com muito esforço, com muita dedicação. Mas dedicados aonde? Ao mal. Porque este grupo não queria fazer com que a igreja crescesse. Muito pelo contrário, estava a tentar destruir a igreja. E por último, falsa circuncisão. De fato, a palavra circuncisão não está ali. Literalmente, os que cortam em pedaços.
Mas quem são essas pessoas que receberam essas palavras duras, muito duras de Paulo? Por que é que ele escreve com tanta paixão contra este grupo? Nos versículos 3 a 11, ele explica-nos. E nestes versículos vamos encontrar alguns conceitos, termos, palavras que nós precisamos compreender como cristãos. Primeiramente, circuncisão. O que é a circuncisão? Hoje não temos tempo para fazer esta pesquisa muito importante na história de Deus. Nós encontramos este sinal pela primeira vez em Gênesis 17, no Velho Testamento. Deus chamou um homem chamado Abraão para entrar num relacionamento exclusivo entre Abraão e Deus. Deus prometeu a Abraão 3 coisas: terra, nome e descendência. E através da descendência de Abraão iria nascer o Salvador. Deus convidou Abraão para entrar num contrato, num acordo, numa aliança. E o sinal desta aliança era a circuncisão. Vamos lá para Gênesis 17, rapidamente, só para ler 2 versículos. Então, Deus diz, Gênesis 17, versículo 14: quem for incircunciso, ou seja, quem não receber este sinal de circuncisão, será extirpado do seu povo, pois violou a minha aliança. Ou seja, era um certificado de exclusividade. Quem recebeu este sinal fazia parte do povo de Deus. Quem não recebeu o sinal, é excluído do povo de Deus. Foi o sinal da aliança velha. Mas quando viemos para o Novo Testamento, Jesus veio. Ele deu a sua vida em resgate por todos. E em 1 Coríntios 11, nós lemos que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, a partir daquele momento, não era preciso receber o sinal de circuncisão para fazer parte do povo de Deus. Era somente preciso confiar em Jesus. Então, quando nós enfrentamos circuncisão nessas cartas, é porque essas pessoas estavam tentando adicionar alguma coisa ao cristianismo. Como nós vamos descobrir. E carne. Carne e osso. Nós somos em carne e osso. Pessoas físicas. Mas aqui Paulo está a usar esta palavra num outro sentido. Representa o nosso orgulho. A minha contribuição. Aquilo que eu posso fazer na minha esforço para agradar a Deus. E como nós vamos ver, podem ser coisas muito boas mesmo. Conhecer não é apenas conhecimento espiritual, não é apenas apanhar informação aqui na cabeça. Conhecer no sentido bíblico é ter experiência própria. É estar em relacionamento, é deixar que esta informação sobre Deus modifica o nosso sentimento para que conseguimos confiar em Deus ainda mais. Por exemplo, eu posso pesquisar muita coisa sobre Cristiano Ronaldo. Desculpa citar aquele nome aqui, mas tudo bem. Eu posso pesquisar muita coisa, eu posso assistir os vídeos dele jogar. Eu posso ter um conhecimento de Cristiano Ronaldo. Mas no sentido bíblico desta palavra conhecimento, eu não tenho em relação ao Cristiano. Por quê? Porque eu não tenho relacionamento pessoal com ele. Ele não me conhece, eu não conheço ele. Então, conhecer na forma bíblica é saber, perceber, entrar num relacionamento vivo com Deus. E por final, este conceito muito importante para nós como cristãos: justiça. Justiça é a declaração do juiz do tribunal. E quando a Bíblia fala sobre justiça, diz que um dia o Deus que o nível de perfeição vai olhar para nós e vai fazer a sua declaração.
que em comparação a Deus, não somos aceitos por Deus. Como Romanos 3 diz, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Ou seja, o que Paulo está a tratar aqui é muito importante, porque tem a ver com o julgamento que Deus irá fazer sobre as nossas vidas, sobre todos os seres humanos na face da terra. Então, estes cães, maus obreiros, falsa circuncisão, está a mandar a lei dizer, olha, Jesus enviou Jesus, tudo bem, mas faltou-lhe alguma coisa. Tem que receber este sinal da circuncisão para ser aceito por Deus, para ser declarados justos. Estamos a tentar adicionar alguma coisa à revelação perfeita de Deus. Isso levou a igreja a um grande congresso em Atos 15 sobre esta questão. E podem ler ali. E volta mais vez após vez nas cartas, porque este grupo estava muito empenhado em discernir esta falsa doutrina. Mas ainda hoje existem pessoas e seitas que querem dizer, Jesus está tudo bem, mas falta alguma coisa. Precisa adicionar mais alguma coisa. Então, se nós enfrentarmos alguém na rua que diz para nós, vocês são cristãos daquela comunidade de Pedras Vivas? Sim, nós somos. Conte-me lá como é. Tal. E o livro de Mormão. Aquela questão de fazer parte desta igreja. Aquela questão... Não. Se eles começarem a dizer que o que nós estamos a receber aqui falta alguma coisa... São cães, são maus obreiros, são falsa circuncisão e nós devemos tomar imenso cuidado com essas pessoas. Porque o propósito deles não é para construir a igreja, é para destruir o trabalho de Deus. Qual é a resposta de Paulo? Nós é que somos a circuncisão. Quem? Nós. Paulo, os cristãos em Filipos, todos nós que colocamos a nossa fé em Cristo, nós somos a verdadeira circuncisão. Ou seja, nós somos aceitos, o povo de Deus. Como se reconhecem este povo? Pelo Espírito Santo estão a servir e adorar a Deus. Romanos 2. Porque judeu não é quem o é exteriormente. Nem é circuncisão quem o é apenas no exterior, na carne. Mas judeu é quem o é no interior. A circuncisão do coração realizada pelo Espírito, não pela letra. Em que este povo verdadeiro de Deus deve confiar? Devemos nos orgulhar em Cristo Jesus. Não devemos confiar na carne. Irmãos, nós vivemos aqui num contexto em que há várias explicações do Evangelho que chegam a nós pessoalmente através das seitas, que andam ali no internet através das pregações. E muitas delas não são nada mais do que palavras de cães, maus obreiros e falsa circuncisão, que ameaçam a nossa alegria. Por quê? Porque eles estão a dizer, falta-nos alguma coisa. Quando Jesus disse, não, alegrai-vos no Senhor, completo, perfeito. Um perigo que ameaça muitas pessoas aqui neste mundo. Porque eles começaram a pensar, eu preciso fazer alguma coisa, preciso confiar, contribuir alguma coisa. No versículo 4 a 11, Paulo vai explicar-nos por que nós só devemos ter orgulho em Cristo Jesus e não confiar na carne. Alguém reconhece estas imagens? Pelos risos, acho que vocês reconhecem. Esta é a semana para entregar a declaração da IRS. Essa semana eu fui falar com um irmão contabilista que vai ajudar-me a preparar esta declaração. É tempo de fazer as contas.
É tempo de sentar e considerar a dívida que eu tenho de pagar ao Estado. Uma autoridade superior a quem eu preciso prestar contas. Acho que vocês sabem como funciona. Faz o cálculo. Eu devo X euros de impostos sobre os meus rendimentos do ano 2017. E agora começa aquele trabalho de considerar as deduções que eu posso aplicar para diminuir esta dívida. Por ser casado, uma dedução. Por ter filhos, a outra dedução. Por fazer as compras e pedir faturas, a outras deduções que eu posso somar e levar em consideração contra esta dívida. E depois eu entrego esta declaração às finanças. Esta autoridade superior vai avaliar a declaração, vai levar em consideração as deduções que eu ganhei pelo meu trabalho, pelo meu esforço, e vai diminuir esta dívida. Se não conseguir pagar o que eu devo pagar, serei julgado e vou receber uma punição. A Bíblia explica que cada ser humano é um pecador. É assim que nós nascemos, rebeldes contra Deus. Na vida nós andamos a acumular uma grande dívida para com Deus, a autoridade superior a quem iremos prestar contas. De fato, a Bíblia descreve esta dívida como um rendimento, como um salário. O salário do pecado é a morte. E vai haver um dia em que cada ser humano irá prestar contas em relação a esta dívida. Cada ser humano terá de entregar uma declaração a Deus, esta autoridade superior a quem nós precisamos pagar esta dívida. E se não consigamos pagar esta dívida, não seremos declarados justos, aceitos por Deus. Se não consigamos pagar esta dívida, receberemos a punição que nós merecemos. O que é que nós podemos fazer? Aqui nos versículos 4 a 11, Paulo oferece duas opções disponíveis. Uma opção é obras da carne. O ser humano olha para a sua vida para ver se encontra alguma dedução que se pode aplicar para diminuir esta dívida. Alguma coisa que ele ou ela tenha feito que pode ser considerada uma coisa boa para diminuir esta dívida. Outra opção, simplesmente confiar em Cristo. Simplesmente reconhecer que como pecador o ser humano não pode contribuir nada. E assim ele vai correndo para aquela cruz que nos chama, quebrantado pelo amor de Deus, a confiar que Jesus fez tudo o que é preciso. Então, quais são as obras da carne? Olha como Paulo se descreve aqui. Circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei eu era irrepreensível. Uau, é impressionante o que ele colocou aqui. Circuncidado, recebeu o certificado de exclusividade do povo de Israel, aquela sangue pura de Israel. O tribo de Benjamim, o único tribo que se mantinha fiel a Deus durante toda a história de Israel. Por causa disso, ele é hebreu dos hebreus. Raça pura, impecável. Um fariseu, um membro do partido mais conservador, mais exigente dentro do judaísmo, ortodoxo sem questão nenhuma, fiéis às tradições dos patriarcas. E zelo, perseguidor da igreja, perseguidor do caminho, irrepreensível em relação a tudo que Deus estabeleceu na sua lei. Uau! Isso é muita coisa. Muitas deduções que ele poderia se aplicar à dívida do pecado.
Faltou-lhe nada. Nada. Religião, linhagem, nacionalidade, obediência à lei, irrepreensível. Mas vejam bem, são coisas boas. São coisas boas. Temer a Deus, coisa boa. Tentar agradar a Deus, coisa boa. Ser um bom cidadão, coisa boa. São coisas boas. E Paulo chegou a dizer, se alguém pode confiar na carne, muito mais eu. E nós? O que é que nós iríamos escrever aqui? Eu sou irlandês. Eu nasci numa nação cristã. Fui criada na igreja evangélica. Assisti à escola dominical. Cheguei a tirar várias formações teológicas. Em termos de zelo, era missionário no Brasil, estou aqui. Ou seja, coisas boas que eu posso colocar aí, mas não deixam de ser coisas do meu esforço. Não passam de ser coisas que eu estou a tentar oferecer a Deus para agradar. E veja como Paulo olha para estas coisas boas. Mas o que era para mim era lucro, passei a considerar perda por Cristo. Passei a considerar. Teve um momento específico em que ele caiu na realidade e percebeu, essas coisas não têm importância nenhuma. Isso foi em Atos 9, vocês podem ler muito bem a história. Indo para Damasco a fim de perseguir mais a igreja de Cristo. Jesus entrou radicalmente na vida dele. Ele caiu no chão, cego, literalmente cego. Mas foi naquele momento que ele passou a considerar essas coisas como perda. E perda aqui é a mesma palavra que eles usam para descrever um grande navio cheio de carga que afunda-se no mar e desaparece. É perda total. Total. Não olhe mais para trás. Já passou. Isso que acontece quando encontramos o Evangelho de Cristo. Foi isso que Jesus explicou em Mateus 13. O reino do céu é semelhante ao quê? Um tesouro escondido no campo que um homem esconde depois de achá-lo. E na sua alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Passa a ser a coisa mais preciosa na nossa vida. Mas ele vai além disso. Considera todas as coisas como perda, como presente, como esterco, comparados com a superioridade do conhecimento de Jesus Cristo. Então ele diz no versículo 8 ali, considero também como quero. Eu as considerar como esterco. Essa é a palavra. Esterco. Palavra muito forte. Aquele mau cheiro. Aquela coisa que não nem queremos ter no sapato. Né? Joga lá fora, distante, afastada. Mas veja bem a transição de tempo. Eu passei a considerar. Houve um momento. Decidi, pela graça de Deus, que não presta mais essas coisas. Agora, no presente, eu considero, estou a continuar a considerar. Eu vou continuar a considerar que essas coisas não prestam. Por causa de Cristo. Então, as obras da carne é uma forma de tentar diminuir. E ele faz uma comparação entre isso e confiar em Cristo. Mas, de fato, não é um contraste, porque não tem comparação. As coisas da carne são perdas, esterco. Qual é a comparação? A superioridade do conhecimento de Cristo. Não tem comparação. E explica por que é superior. Porque tem a ver com esta questão da justiça.
Ter fé em Cristo não é uma dedução que se pode aplicar para diminuir a dívida com Deus. Confiar em Cristo significa cancelar a dívida, porque Jesus já pagou o preço. Pelo sangue somos comprados, redimidos, apresentados a Deus, e a avaliação de Deus por causa de tudo disso, não há condenação para os que estão em Cristo. Aí vem a justiça, a declaração que nós somos aceitos pela fé em Cristo. De graça, uma oferta. Quinta-feira é o dia para entregar a declaração do IRS. Se não fizeram ainda tem alguns dias. Vai haver uma dívida para pagar. Vai haver algumas deduções que eu posso aplicar para diminuir esta dívida. Mas em relação a Deus, ninguém sabe o dia. Ninguém sabe. Pode ser hoje. Pode ser na semana que vem. A grande pergunta que nós temos que enfrentar aqui: estamos preparados para entregar esta declaração? Em que estamos a confiar? Não adianta procurar coisas boas na nossa vida, obras da carne que podemos oferecer a Deus para diminuir a dívida que nós temos. Há uma só opção, irmãos, e vocês sabem muito bem, há uma só opção: ser achado em Jesus, confiar em Jesus. Este conhecimento superior e sem comparação, porque realmente é tão simples assim. Jesus mais nada da salvação. Jesus mais qualquer coisa não é o Evangelho. Mas, irmãos, eu reconheço que é um grande desafio para o cristão continuar a confiar somente em Cristo. E Paulo reconhece isso nos últimos versículos. Vou ser muito rápido para terminar. Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e participação nos seus sofrimentos, identificando com Ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Para ver se de algum modo consigo chegar. Será que Paulo estava em dúvida se ele poderia chegar, se ele poderia receber a salvação? Não estava em dúvida nenhuma. Porque ele diz no capítulo 2, no capítulo 1, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, sinto-me porém pressionado, tendo de desejo de partir e estar com Cristo, por isso é muito melhor. Sabia, se ele morresse, ia estar com Cristo. Então, por que foi que ele disse, de algum modo posso chegar? A dúvida é que ele tinha em relação a si próprio. A saber, como nós estudamos na sexta-feira à noite, nós temos uma fábrica de ídolos aqui dentro. Ele tinha dúvida se ele poderia confiar somente em Cristo em todos os momentos da sua vida. Porque para nós como cristãos, há coisas boas que fazem parte da vida cristã. Teologia, igreja, estar com os irmãos, são coisas boas e importantes. Mas se a nossa confiança deixa de ser Cristo e passa a ser essas outras coisas, estamos a colocar obras da carne, Jesus mais alguma coisa, e não há mais salvação. É um grande perigo para nós. Tomar cuidado com estas coisas boas, que são ferramentas para alimentar a nossa fé, o nosso crescimento. Então Paulo preferiu o quê? Conhecer Cristo, o poder da ressurreição, o poder que transforma a vida, a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte, a cada dia mortificar a carne. A cada dia dizer, eu não estou a confiar aqui porque eu sou presbiteriano, porque eu sou pastor, porque eu sou missionário, porque eu moro aqui em Portugal. Não, eu confio em Cristo, somente em Cristo. É um desafio para nós, irmãos. Um desafio. Só para terminar, uma definição de um teólogo chamado Alec Motyer. A fé significa se apoiar fortemente em Cristo.
não é trabalho, mas a cessação do trabalho. Em vez de fazer, paramos de fazer. Simplesmente repousamos sobre Cristo todo o peso de nossas necessidades, porque é ali que encontramos aceitação diante da presença de Deus, uma justiça que nunca poderíamos ter pelos nossos próprios olhos. Isso é fé. Mas o diabo chega para nós e começa a falar no nosso ouvido: tudo bem, mas faltou isso, faltou-lhe aquilo. Já tens essa experiência do Espírito Santo. Há várias coisas que chegam para nós, e nestes momentos o que nós devemos declarar: o que era para mim lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Conhecimento superior, sem igual, sem comparação, de Cristo e somente dele. E nós vamos ver na semana que vem como Paulo continua a focar nesta questão de como nós devemos realizar a nossa salvação com temor e tremor. Porque ele diz: não o que eu tenho alcançado. Vamos ver isso na semana que vem. Mas há várias implicações para nós em relação à missão da igreja. Porque se essas outras coisas, mais boas que elas podem ser, fé sincera, religião, não entram no momento de fazer a declaração, estar diante de Deus, o que nós enfrentamos aqui neste país não serve. Há um só caminho. É a pessoa de Cristo.